Paz e bem, estamos de volta para iniciar a nossa formação número 4, de estudo do documento 97, Iniciação à Vida Cristã, um processo de inspiração catecumenal. Eis aí o documento 97. Vamos olhar aqui um pouco as formações que nós já tivemos, para que a gente tenha também uma visão do todo. A formação número 1, nós respondemos a primeira pergunta. A iniciação à vida cristã. Por quê? Foram 2 vídeos para essa formação número 1. Formação número 2. O que temos em vista com a iniciação à vida cristã? Formação número 3, nós respondemos a essa terceira pergunta fundamental. A iniciação à vida cristã. Como? Foram 2 vídeos para nós podermos estudar todas as etapas e tempos, desde o pré-catecumenato até a mistagogia e a inserção do novo cristão na vida litúrgica e na vida comunitária. E agora, nessa 4ª formação, nós vamos responder essa pergunta. A iniciação à vida cristã, para quem? Quais os destinatários dessa iniciação à vida cristã? Vamos às respostas dessa pergunta. Nesse primeiro item, nós vemos aí destinatários como interlocutores. Isso é muito importante, porque os destinatários da iniciação à vida cristã não são pessoas que apenas nós vamos falar. Não são como copos vazios em que nós temos água para enchê-los e eles não têm nem vez nem voz. Interlocutores significam falantes e ouvintes em uma relação de proximidade. Então, os destinatários da iniciação à vida cristã são interlocutores. São pessoas das quais nós nos aproximamos para que, através da linguagem, nós possamos falar e também possamos ouvir, nos colocando no lugar do outro, acolhendo um ao outro em um diálogo de amor, de fraternidade, iluminados pelo Espírito Santo e pelo amor de Cristo a todos nós e à igreja. A mulher disse então a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirar essa água. João capítulo 4, versículo 15. Olha, aqui nós temos um dos diálogos mais belos de toda a palavra de Deus, que é o diálogo de Jesus com a samaritana. Inclusive, no documento 107, esse diálogo vai servir como inspiração para todo o documento. Realmente, ao lermos esse capítulo inteiro de João 4, nós vamos ver naquele diálogo o respeito de Jesus, as perguntas que Jesus faz, a abertura que a samaritana tem para ouvir e para falar. E apesar das diferenças entre os judeus e os samaritanos, essas diferenças não são barreiras intransponíveis para as quais poderiam impedir Jesus de ter um diálogo amoroso com a samaritana. A samaritana faz um pedido a Jesus no meio de uma conversa, em que ambos ouviram e foram ouvidos. É aquilo que eu já comecei a destacar, o que significa essa palavra interlocutores. Então, as pessoas que iniciam a vida cristã não podem ser vistas fora de um protagonismo. Nós não somos superiores a elas. Nós não estamos em um patamar superior, porque já tivemos uma experiência mistagógica com Cristo, e essas pessoas não têm nada a nos ensinar. Não há aí nenhum aspecto dialogal. Com certeza não deve ser assim.
Jesus, nesse diálogo com a samaritana, ele é um exemplo para todos nós. Leia todo aquele evento de encontro de Jesus com a samaritana, que você vai ver como realmente há uma interlocução entre Jesus e a samaritana. Ela se sente capaz de falar. Jesus dá a ela a oportunidade de falar. E se ela tem a oportunidade de falar e o Senhor quer escutá-la, ela fala. Ela fala e, sendo ouvida, permite que Jesus responda de acordo com a sua necessidade. O que procuras? Quais são as tuas necessidades? São perguntas que nós precisamos fazer, escutar essas respostas e deixar que também o iniciante à vida cristã possa nos fazer perguntas. À medida que esse diálogo, que essa interação começa a acontecer, inicia-se também um processo de abertura. Tanto de você para com o catecúmeno, como também do catecúmeno em relação a você. Foi o que aconteceu nesse diálogo entre Jesus e a samaritana. Iniciantes são interlocutores. Interlocutores não são meros destinatários da evangelização. Eles não podem ser vistos como pessoas que não são protagonistas desse processo de iniciação à vida cristã. Ao contrário, é cada um deles que vai fazer todo aquele percurso que nós estudamos na formação anterior. Lógico que em todo esse percurso, eles nunca estarão sozinhos. Eles estão acompanhados pelo catequista, pelos introdutores, pelos padrinhos, por toda a igreja, que é responsável e deve se comprometer com a iniciação à vida cristã. Então, muito cuidado com isso. Sempre que nós nos colocarmos a serviço da evangelização, os evangelizandos precisam ser considerados como interlocutores. E a gente só inicia uma conversa com aquele que nós amamos, com aqueles que nós temos interesse de conhecer a sua vida e de partilhar também a nossa vida. Interlocutor é ouvido. Ouvindo, percebemos melhor o que ele ou ela precisa e o que ele ou ela pode oferecer também. Então é isso, é ouvir, é escutar, falar e dar oportunidade para que o outro fale, mostrar interesse em querer ajudar, manifestar disposição, disponibilidade e ao mesmo tempo também estar aberto, porque você pode aprender, você pode cada vez mais avançar em um processo de conversão através de um diálogo com uma pessoa que ainda está iniciando o seu contato com a igreja. Quais são as sedes dos homens e das mulheres que vivem nesta época de mudanças, neste tempo de crises? Lembre-se que em todo esse processo de iniciação à vida cristã, nós estamos estimulando as perguntas. Por quê? Porque quando nós fazemos perguntas, nós somos convidados a uma reflexão. Uma reflexão não baseada apenas na razão humana, mas uma reflexão aberta às moções, aos dons do Espírito Santo que nos iluminam para encontrar respostas, para dar respostas adequadas a essas necessidades nessas épocas e tempos de mudanças profundas nas quais nós vivemos. Nós seríamos capazes de nomear quais são as sedes, quais são as necessidades dos homens e das mulheres nos tempos atuais? Primeiro, a necessidade de ser ouvidos. As pessoas querem ser ouvidas.
muitas pessoas não têm esse suporte e essa oportunidade de um diálogo com pessoas que possam iluminar suas vidas. São necessidades também dos homens e mulheres de hoje, necessidades de justiça, necessidade de melhores condições de vida, porque muitos são vulneráveis socialmente, necessidade de que a igreja vá ao encontro deles, necessidade de que a igreja possa valorizar o protagonismo desses catecúmenos, necessidade de ser evangelizados, necessidade de receberem essa água que, ao beberem, nunca mais voltarão a ter sede. Então, essas são algumas necessidades dos homens e mulheres dos nossos tempos, dos iniciantes nessa vida cristã, ou os catecúmenos. Há um povo sedento, basta a gente abrir os nossos olhos, basta nós olharmos ao nosso redor, que procura a fonte, que quer uma água que sacie sua sede de um modo diferente. A samaritana foi lá no poço de Jacó buscar água. Água para matar a sua sede corporal, sua necessidade fisiológica de água. Mas ao chegar lá, e através daquele diálogo com Jesus, ela encontra e bebe de uma água da qual ela nunca mais voltará a ter sede. E como isso preenche a sua alma, ela vai até os outros samaritanos e os convida, venham olhar, venham experimentar, experienciar aquilo que eu pude viver agora. E os samaritanos vão lá e também experimentam, bebem dessa água. E gostam tanto daquela abertura que Cristo os dá, que convidam o Cristo, permaneça conosco, fique no meio de nós. Esse diálogo de Jesus e samaritano, que nós estamos aqui pegando brevemente, e como eu digo, será bastante aprofundado lá no documento 107, ele ilumina como deve ser qualquer encontro entre nós e os catequizandos. É ter essa certeza. O Cristo é a água viva, que nós devemos ofertar, oferecer a esses catecúmenos para que eles tenham uma experiência com essa água viva. E essa experiência possa transformar, modificar definitivamente todo o ser dessas pessoas. A igreja é uma fonte dessa água viva, por natureza. Tem por missão apresentar o caminho, oferecer a água viva. E quem é a igreja? Somos todos nós. Então, todos nós, como igreja, precisamos ter como missão apresentar e levar essa água viva, que é o Cristo, para todo iniciante na vida cristã. Segundo aspecto que é colocado nessa formação, diversas são as motivações dos que procuram a igreja. Isso é uma verdade. Com certeza também poderíamos fazer uma pergunta. Quais são as motivações atuais daqueles que procuram a igreja? Lembre-se que ao perguntar, nós somos interpelados para nos colocar inicialmente, em um processo de reflexão, de escuta de Deus, de um diálogo com os irmãos, para juntos encontrarmos as respostas de um diálogo eclesial. Quais são as motivações dos que procuram a igreja atualmente, nos tempos atuais, nessa época de mudanças? O que faz alguém buscar a igreja? Mesmo sem ter recebido uma iniciação à vida cristã real, verdadeira, como tem sido proposto aqui na iniciação à vida cristã. São muitos os cristãos que não participam da Eucaristia Dominical. É cristão, mas não participa da Eucaristia Dominical.
nem recebem com regularidade os sacramentos, nem se interessam ativamente na comunidade eclesial, não estão inseridos na vida litúrgica, não fazem parte das realidades eclesiais, das pastorais, dos movimentos, das comunidades, não estão inseridos na vida da igreja. Além disso, temos alta porcentagem de católicos sem a consciência de sua missão. Quem não teve um encontro pessoal com Cristo não se sente discípulo. Não se sentindo discípulo, ele também não se sente missionário. Aquele que é discípulo de Cristo abraça a missão. Então essas pessoas não têm consciência da sua missão, de ser sal, de ser fermento no mundo com identidade cristã fraca, vulnerável. Ou seja, são como folhas secas que podem ser levadas facilmente pelo vento, para lá, para cá, para onde o vento quiser. Então nós vemos aqui a necessidade dessas pessoas que estão procurando a igreja, que precisam ser acolhidas pela igreja, e nós procurarmos conhecer a sua realidade. O documento de Aparecida aqui já nos ilumina com alguns desses aspectos. Olha, são pessoas que não participam da Eucaristia Dominical, não vivem com regularidade os sacramentos, não estão inseridos na vida da igreja, não participam de nenhuma pastoral, de nenhum movimento, de nenhuma comunidade. São católicos que não foram suficientemente evangelizados para que sejam discípulos e missionários de Jesus. Portanto, têm uma espiritualidade muito fraca, vulnerável, que pode ser facilmente abalada e afastá-los cada vez mais de Cristo e da igreja. Terceiro aspecto, uma comunicação que nem sempre tem sido de modo adequado. Voltando lá para aquela conversa de Jesus e a samaritana, olhando de fora, nós poderíamos achar que aquele diálogo não iria dar naquilo que resultou. Um judeu, uma samaritana, ali diante de um poço, com grandes adversidades entre os judeus e os samaritanos, e, no entanto, surge dali um diálogo verdadeiro, amoroso, onde Jesus vai se revelando, porque é assim, com todo iniciante a vida cristã, e é assim com todos nós. À medida que nós vamos nos aproximando do Cristo, ele vai se revelando, até dizer, eu sou essa água viva. Então, uma comunicação que nem sempre tem sido de modo adequado, e nós não podemos ficar arranjando desculpas. Ah, o povo hoje não quer mais saber de religião. O povo hoje não quer mais saber de Deus. A juventude não quer mais saber de Deus. Para quem é a iniciação à vida cristã? Nós vamos ver que são para todos esses interlocutores. Para todo esse povo que é protagonista e é um povo escolhido e amado por Deus como eu e você. Então, o conjunto dos que foram batizados, mas de fato não encontraram Jesus, nos faz repensar o processo de evangelização, o nosso processo de evangelização, a nossa ação missionária, o tipo de anúncio que estamos fazendo e de que necessitamos. Então aqui é muito sério. Por que existem pessoas que foram batizadas, mas não encontraram Jesus? Até foram catequizadas, crismadas, mas não encontraram Jesus. Não tiveram esse encontro pessoal com Cristo que os conduziu à igreja, à vida comunitária. Então,
olhando esses frutos, observando esses frutos, aquilo que o Pai deseja, aquilo que o Cristo deseja, aquilo que é desejo da igreja e o que tem acontecido, nós temos que nos perguntar: como tem sido o nosso processo de evangelização? Como tem sido a nossa ação missionária? Como é que tem sido o nosso anúncio dessa água viva? Então, o que é necessário para que essa realidade, naquilo que precisa ser mudado, realmente mude, realmente seja modificado? Na evangelização, na catequese e, em geral, na pastoral, persistem também linguagens pouco significativas para a cultura atual e, em particular, para os jovens. Então, vamos refletir sobre a nossa ação missionária e sobre o nosso anúncio. E aqui o documento de Aparecida está dizendo que o nosso anúncio, a nossa linguagem, tem sido pouco significativa. Ela não tem se adequado às culturas ou até mesmo se adequar às necessidades individuais dos nossos interlocutores, que nós vamos já refletir. Porque a pergunta é: iniciação da vida cristã para quem? Então nós vamos ver quais são todos esses sujeitos que a iniciação à vida cristã procura e busca iluminar. Então a nossa linguagem tem sido pouco significativa. Tanto com a cultura atual, nós talvez estamos usando uma linguagem que não se adequou a essa nova época, a esses novos paradigmas culturais, e em particular para os jovens. Nós vamos ver aqui que um desses interlocutores são os adolescentes e os jovens. Temos que conhecer bem a situação de cada candidato à iniciação cristã. Olha o verbo conhecer. Como é que eu posso conhecer alguém? Em primeiro lugar, se eu me aproximar dele. Em segundo lugar, se eu iniciar um diálogo fraterno, aberto, de troca mútua. E além desse diálogo, eu possa permanecer. Permanecer não é apenas uma passagem. Oi, tchau. Não, eu tenho que permanecer. Eu tenho que dar continuidade a esse diálogo que foi iniciado. Um catecúmeno que começa o seu caminho lá no pré-catecumenato até o tempo da mistagogia e da inserção na vida eclesial, na vida da igreja, ele precisa de pessoas que o conheçam, que se relacionem com eles, que tenham um diálogo com eles, que tenham uma abertura, que estejam acompanhando esse processo de revelação do mistério de Cristo para cada um deles. Então, essa palavra conhecer na Bíblia ela é muito forte. Você não pode dizer: eu estava andando num transporte público e bati ali um papo de 2 minutos com uma pessoa que eu nem conhecia e agora eu passei a conhecê-lo. Será? Esse não é o conhecer da Bíblia. O conhecer da Bíblia é mais profundo. É um processo de intimidade, de diálogo, de escuta e de permanência, ou seja, de continuidade. Temos que conhecer bem a situação de cada candidato à iniciação, porque a proposta que lhe vai ser apresentada deve ser resposta à sua sede, que cada pessoa experimenta com mais intensidade. Então, o que eles vieram procurar? A água viva, que ao beberem jamais terão sede. Eles podem até nem ter consciência disso, ou achar que estão se aproximando da igreja por qualquer coisa, ou até mesmo a motivação para essa aproximação da igreja, como nós já vimos, possa ser algo meio que imediato, uma doença, uma situação difícil, um desemprego, e por aí vai. Mas ao procurar, ele tem que ser acolhido, conhecido, e nós temos que oferecer a ele
essa água viva. Essa água viva que a samaritana também não conhecia. Ela veio buscar água, mas acabou tendo um encontro pessoal com Jesus Cristo. Do mesmo jeito, essas pessoas que procuram a igreja, procuram por N motivos, mas ao chegarem à igreja, precisam ser tratadas como interlocutoras. Nós temos que iniciar um processo de conhecimento e temos que conduzi-las ao encontro pessoal com Jesus. E quem são essas pessoas? O documento vai já começar a nos mostrar a amplitude dessas pessoas para as quais o IVC é caminho e luz para o encontro com Jesus Cristo. Não dá para educar com profundidade pessoas que a gente não se interessa em conhecer. Olha de novo o verbo conhecer. Sem conhecer um catecúmeno, dá para educá-lo? Dá para, com profundidade, apresentar a ele o mistério de Cristo e o mistério da igreja? Isso é impossível. Item 4. Cada um tem que ser considerado na sua realidade humana. Nós estamos evangelizando homens e mulheres concretos, no aspecto que a gente chama de persona, na sua individualidade. E nós já vamos ver, são crianças, são adolescentes, são jovens, são adultos, em situações diversas. Então, cada um tem que ser considerado na sua realidade humana, acolhidos com amor, considerando essa dimensão, que é a dimensão antropológica. No diálogo de Jesus com a samaritana, Jesus sonda o seu coração, a sua vida, a sua mente, a sua fé, até ao ponto de ela abrir-se e abrir o seu coração para Jesus. A ponto de dizer, olha, eu não tenho marido, porque dizes bem, não tens marido, porque ela tinha uma vida com vários homens, mas na verdade nenhum deles era verdadeiramente seu esposo. Então, ela se vê diante ali de alguém que não colocou isso como uma dificuldade, ao contrário, mostrando em que nível estava essa abertura dialogal, a ponto de ela abrir-se para Jesus. E Jesus diz, falaste bem, você falou a verdade. Então, é isso, é essa motivação de nós nos aproximarmos num diálogo que é iluminado por esse encontro. Foi um encontro, porque Jesus queria conhecer a samaritana. E realmente Jesus conheceu a samaritana. E a samaritana conheceu a Jesus. E depois muitos outros samaritanos vieram e disseram, olha, nós estamos acreditando, nós agora conhecemos o Cristo, esse que é a água viva, não mais pelas tuas palavras, mas porque também nós o conhecemos. Nós nos relacionamos intimamente com ele. Então, todo diálogo dentro da igreja deve ser iluminado por esse encontro de Jesus com a samaritana, onde nós vamos abrindo o nosso coração e a pessoa também vai abrindo o coração dela. A pessoa vai abrindo a sua mente e vai despertando a sua fé. Porque Deus coloca em nós esse dom, o dom da fé. Considerar, levar em conta a vida de cada pessoa que é única, os sentimentos que são diversos, os seus sonhos, os seus projetos, seus objetivos, suas metas, suas realizações, suas decepções, suas alegrias, suas tristezas, os acontecimentos, os projetos, os medos, as limitações e também os dons que essas pessoas são para nós e para a igreja. Não há como viver a vida cristã
e anunciar o Evangelho sem essa realidade, pois é nela que Deus se manifesta. Então, Deus não se manifesta no mundo ideal em que nós poderíamos imaginar. Deus se manifesta e se manifestou e continua se manifestando desde o início da igreja, em Pentecostes, e em todas as épocas e em todos os tempos. Então, Deus se manifesta hoje, na realidade atual, e nos dá respostas para a realidade atual, e não para um mundo imaginário que nós gostaríamos que fosse a realidade atual. A igreja é chamada e é enviada para ir ao encontro, a dialogar, a acolher, sobretudo os afastados, os jovens, os pobres, os excluídos, todos precisam ser amados, reconhecidos e ajudados na busca do caminho. Olha aí, a igreja é chamada e enviada a buscar um encontro, a encontrar-se, dialogar, acolher a todos, os afastados, os jovens, os pobres, os excluídos, os pecadores, os samaritanos atuais. Todos precisam ser amados, acolhidos, reconhecidos, ajudados, iluminados nessa busca do caminho de iniciação à vida cristã. Quinto ponto, uma catequese diversificada, com itinerários específicos. Nós sabemos que a iniciação à vida cristã, ela respeita essa questão dos itinerários específicos e especiais. Como, por exemplo, a iniciação à vida cristã para as crianças, a iniciação à vida cristã para os adolescentes e jovens, a iniciação à vida cristã para os adultos. Então, no itinerário catequético, nós temos todos aqueles tempos e etapas com as formações específicas para cada uma dessas realidades. Então, a iniciação à vida cristã, ela está adequada a essa diversidade e também à necessidade desses itinerários especiais. Diversidade de interlocutores. No processo de iniciação à vida cristã, nos fala e nos chama a atenção o documento de Aparecida. Então é isso que eu disse, são diversos os interlocutores que nos procuram. Desde as suas realidades, crianças, jovens, adolescentes, adultos, até mesmo as necessidades individuais de cada um, as características individuais de cada pessoa. E aqui nós temos 2 catecumenatos gerais. O catecumenato batismal, que são para aqueles não batizados, que vão iniciar todo o processo dos primeiros sacramentos, batismo, a primeira comunhão, a catequese, a crisma e a inserção na vida cristã através desse caminho do IVC, ou da IVC. E um catecumenato pós-batismal, que é para aqueles que já foram batizados, mas não foram suficientemente catequizados. Como é que eu sei? Porque eles não estão inseridos na vida litúrgica e na vida comunitária. Então, eles não foram suficientemente catequizados, porque não assumiram o seu papel de discípulos e missionários. Eles receberam os sacramentos, mas não tiveram um encontro pessoal com Cristo, como teve a samaritana. E aí, iniciação à vida cristã para quem? A gente dá uma parada aqui e voltaremos já já para refletir sobre quem são esses sujeitos, quem são essas pessoas, quem são esses destinatários da iniciação à vida cristã. Nós voltamos já.